Olá, eu sou a Maria e sou estudante do curso de Engenharia Química pela UFG. E nesse vídeo vamos mostrar um pouquinho sobre como funcionam os processos de separação. Bom, mas o que são processos de separação? São os processos que têm como objetivo ajustar a concentração da mistura para etapas posteriores de um processo, podendo então promover a concentração de uma certa substância ou então a remoção de um certo contaminante. São processos extremamente utilizados na indústria química e bioquímica e podem estar presentes em várias etapas de um processo, tais como desde a preparação de uma matéria-prima, entre o processo em que ocorrem mudanças químicas, físicas ou bioquímicas e até mesmo na etapa final, que ajusta a concentração para a especificidade de um produto. O processo industrialmente mais utilizado é a coluna de destilação, e ela separa misturas homogêneas através da diferença da volatilidade das substâncias. Bom, este é um exemplo de uma coluna de destilação. Na parte de fora, ela consiste basicamente numa torre cilíndrica, enquanto que na parte de dentro, ela possui pratos perfurados ou valvulados. Na parte de baixo, ou seja, no final da coluna, tem-se um refervedor, o qual aquece a mistura líquida, tornando-o um vapor. Enquanto que na parte de cima, temos um condensador. Esse condensador resfria o vapor condensando. Olá, meu nome é Thiago, sou professor do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Goiás e vou explicar brevemente o funcionamento de uma coluna de destilação. Primeiramente, a alimentação, que consiste numa mistura a ser separada, é realizada em um estágio intermediário da coluna. A corrente líquida percorre o interior da coluna pelos estágios, devido à ação da gravidade, chegando até o refervedor. No refervedor, essa mistura recebe calor, entrando em ebulição. A fase vapor formada, ela terá uma concentração maior nos componentes menos voláteis ou mais leves, enquanto a fase líquida, ela terá uma concentração maior nos componentes mais pesados, menos voláteis. Esse vapor, então, é redirecionado para a coluna de destilação, onde esse vapor sobe pela coluna, atravessando os estágios e entrando em contato com a fase líquida. Esse vapor, então, ele vai ser direcionado para o condensador, onde esse vapor ele é resfriado até a condensação total desse vapor. Parte do líquido formado ele retorna à coluna, garantindo, então, a corrente líquida através de toda a coluna e o contato da fase vapor em todos os estágios com esse líquido. Conforme o vapor sobe através dos estágios, a concentração no componente mais volátil, ela aumenta. Então, no condensador, a gente tem a mistura com uma concentração maior nesse componente mais volátil. Enquanto o líquido, conforme ele desce através da coluna, a concentração nos componentes menos voláteis aumenta. Tanto que, no refervedor, parte do líquido, da mistura líquida que não é evaporada, ela é retirada como o chamado produto de fundo, enquanto que a outra parte que sai do condensador, ela é retirada como produto de topo. Esse é um vídeo que mostra o funcionamento da coluna de destilação que é utilizado em uma das práticas do curso de Engenharia Química na Universidade Federal de Goiás. A coluna ela é bem alta, toda em vidro. A gente tem aqui um condensador, onde todo o vapor que chega ali ele é condensado. Esse aqui é o balão onde é recolhido esse condensado. Todo o condensado é direcionado de novo para a coluna, ela opera em ciclo fechado, não é retirado o produto de topo nem o produto de fundo. A gente consegue observar aqui cada um dos estágios, o vapor entrando em contato com o líquido. Pelas mangueirinhas laterais, o líquido ele vai descendo pela coluna até chegar no fundo, onde a gente tem um aquecedor que garante que toda essa mistura entre em ebulição. E onde é aplicada a coluna de destilação? Ela é aplicada, por exemplo, no refino do petróleo, em que a coluna de destilação é a primeira operação. Ela separa as frações do petróleo que futuramente serão transformados em querosene, gasolina, asfalto e etc. Outros exemplos é na produção de etanol e produção de bebidas alcoólicas, em que a destilação tem como papel aumentar o teor alcoólico. Para compreender esse processo, o engenheiro químico ele estuda durante a sua graduação matérias avançadas como termodinâmica, mecânica dos fluidos e fenômeno de transporte de calor e energia, que tem base como química, física e matemática. O engenheiro químico pode atuar no projeto, na otimização e montagem de equipamentos, sistema de controle e automoção, e o que diferencia é o projeto e otimização de todo o processo de uma indústria química e bioquímica. Se você gosta de química, física e matemática e se considera criativo, talvez engenharia química seja o curso certo.